que vocês foram trazendo apontamentos. Quem foi que falou? Foi o Google, não foi que falou? Acho que foi eu que iniciei a gravação. Então, então, assim, à medida que todos e todas vocês foram trazendo alguns elementos que foram refletindo a partir da leitura do texto Pacientes e Impacientes, de Paulo Freire, como eu disse, que está no caderno de Educação Popular em Saúde, do Ministério da Saúde do ano de 2007, o primeiro caderno, eu fui fazendo algumas anotações de três principais coisas, tá? Para a gente pensar um pouco a partir do texto, dialogando com tudo que a gente conversou até aqui sobre o tema do cuidado à saúde das populações excluídas e pensando também para frente, para o futuro, né? Então, assim, primeira questão que a gente poderia refletir com vocês: quais são os espaços da educação popular em saúde, né? Ou seja, primeiro a gente pensar o seguinte, que quando a gente está falando de educação popular em saúde, a gente está falando, como o Dilma foi comentando também aí em uma de suas falas, a gente está falando de uma concepção, certo? Uma forma de conduzir, de construir o meu trabalho como profissional de saúde, a minha relação com as pessoas que estão em processo de cuidado e com os meus colegas, com as pessoas também do campo da gestão, e também, com certeza, uma perspectiva para que eu possa conduzir o meu cotidiano, nas minhas relações com as pessoas. A gente poderia até dizer assim, é uma filosofia que orienta, é uma perspectiva, é uma base, um fundamento que sustenta o modo como eu vou conduzir os vários processos no meu cotidiano como profissional de saúde. Nesse sentido, quando a gente está falando de educação popular, a gente não está falando de um tipo especial de educação, entendeu? Também não estamos falando de um debate apenas próprio ao campo da educação. Nós estamos falando de uma perspectiva, de uma concepção, de um modo de entender e de compreender o trabalho social, seja ele trabalho social qual for, inclusive a saúde. Também poderíamos falar que essa concepção ela vai nos dar pistas para conduzir o trabalho social na assistência social, o trabalho social no meio ambiente, o trabalho social no lazer, o trabalho social na cultura, em várias áreas, ok? Inclusive para a gente na saúde. E aí, em que espaços a gente poderia dizer que a educação popular vai trazer possibilidades, caminhos, alternativas para a gente construir esse nosso trabalho da área da saúde? Primeiro, a gente aponta aí nas relações e nas sociabilidades. Então, é na forma como eu me relaciono com o outro e com a outra. Seja esse outro e essa outra, como eu disse, a pessoa que está em processo de cuidado, que a gente chama o usuário do SUS, a usuária, seja meus colegas de trabalho, porque a educação popular não é uma forma apenas de se relacionar com a população, mas é, sobretudo, também uma forma de eu me relacionar com as companheiras e companheiros de trabalho, certo? Do cotidiano do serviço de saúde. E também uma forma da gente pensar a relação também da gestão em saúde, com as pessoas que gerem os serviços de saúde também, tá? Segundo ponto que eu coloquei é que a educação popular, isso aí é uma coisa que é uma coisa mais comum das pessoas entenderem e pensarem, vai pensar a educação popular refletida nas práticas educativas no serviço de saúde, né? Então, os famosos grupos. A gente tem grupo com pessoas com hipertensão e diabetes, temos grupos de pessoas da terceira idade, temos grupos com gestantes, temos grupos de pessoas para construção de uma postura de uma alimentação saudável, né? Temos grupos sei lá, de pais e mães de escola, enfim, né? Então, os processos educativos, por exemplo, a sala de espera que eu posso fazer no momento da escuta qualificada do acolhimento nas unidades de saúde da família. Bom, esses processos todos, a educação em saúde que eu posso fazer dentro da escola, trabalhando doenças sexualmente transmissíveis, trabalhando alimentação saudável, trabalhando sexualidade, os vários
temas que eu possa trabalhar no cotidiano, né? Esses processos educativos todos de ensino e de aprendizagem em saúde podem e devem ser orientados pela concepção da educação popular, de acordo com princípios que eu vou falar já já a partir do que vocês trouxeram. Um terceiro elemento é a forma de gerir o serviço de saúde. Ora, eu posso ser um gestor, uma gestora, por exemplo, um gerente de uma unidade de saúde da família, extremamente autoritário, entendeu? Onde eu sou aquela pessoa que apenas fiscaliza a hora que o trabalhador chega, a hora que o trabalhador sai. Se eu estou pouco me importando se a pessoa está fazendo um cuidado qualificado, o que me importa é a quantidade de atendimentos que essa pessoa está produzindo. Estão entendendo? Então, assim, a forma de eu, como gestor, como gestora, construir as relações e o trabalho no meu serviço de saúde vai também poder ser ou não uma forma que é orientada pela educação popular. Será que eu, como gestor, eu tenho uma relação somente fiscalizadora com os trabalhadores, ou eu tenho uma relação promocional, de investir nessas pessoas, de estimular, de apoiar, de escutar as dificuldades, de estar junto na construção de alternativas? Que gestor ou gestora eu sou? Então, a gente pode ser um gestor ou uma gestora pela educação popular. Outro espaço que a gente pode dizer que é muito comum de pensar a educação popular é o próprio cuidado, a relação profissional de saúde e usuário, né? Então, dentro do próprio consultório, vamos dizer assim, que é o espaço onde o profissional de saúde mais pensa, né? Se bem que a saúde vai muito além do consultório, a gente já conversou isso aqui, mas dentro desse próprio espaço, que é o espaço mais, vamos dizer assim, clássico da construção do cuidado em saúde, dentro desse cuidado, se você parar para pensar, esse cuidado é uma relação de ensino e de aprendizagem, entendeu? Onde o profissional de saúde ele pode ser um educador extremamente autoritário, ou ele pode ser um educador que vai promover as potencialidades do usuário e da usuária na construção da sua saúde, na perspectiva da promoção do seu bem viver, da sua vida com dignidade, da sua qualidade de vida, ok? E imagine assim, aquele professora que todo mundo na vida já teve, dos mais autoritários que existe, né? A gente pode, como profissional de saúde, ter uma postura dessa com as pessoas que a gente cuida, ou podemos também ter uma postura de apoio, de estar junto, de ser parceiro na luta pela vida, junto com essas pessoas. Isso vai na linha da educação popular. E outro elemento que a educação popular vai nos ensinar e vai nos apontar pode também ser, por exemplo, a educação popular junto à construção dos movimentos sociais, do controle social, da participação popular. Aí é da possibilidade de que as usuárias e os usuários do SUS exerçam o seu direito de fiscalizar as políticas e as ações de saúde, de propor mudanças, de propor aprimoramentos, de propor alternativas, de propor novos caminhos, entendeu? De fazer todo o acompanhamento da gestão em saúde, e das pessoas não se contentarem em ser usuários passivos, mas de também serem usuários propositivos e construtores do sistema de saúde. A educação popular pode também nos ajudar a promover a formação de cidadãos e cidadãs que tenham essa postura diante do SUS e diante da nossa saúde, tá? Então, aí seriam alguns espaços da educação popular. Espera aí, só um momentinho, eu sair aqui rapidinho para iluminar mais o vídeo. Agora acho que melhorou bastante. Bom, então, isso seriam espaços. Agora eu vou diretamente em aspectos que vocês trouxeram, no que eu categorizei aí, vamos dizer assim, de princípios e bases fundamentais da educação popular, né? Tá pequeno, não tá? Mas talvez vocês dando um zoom aí na tela de vocês, vocês conseguem ver bem. Primeiro elemento, pessoal, que a gente poderia dizer é que na concepção da educação popular, um princípio fundamental é que o ponto de partida é a realidade social concreta e suas determinações, ok? Então, quando eu estou construindo o processo de cuidado em saúde com as pessoas, o que vai determinar os rumos desse processo de cuidado é a realidade que essa pessoa vive.
entendeu? É a realidade em que nós estamos inseridos, nós entendendo a pessoa em processo de cuidado, o trabalhador e trabalhadora de saúde, o território onde essas pessoas estão inseridas. E as suas determinações, por quê? Por entender que a realidade social e dentro dela a saúde é um processo determinado por condições sociais, políticas, econômicas, culturais, entre várias outras. Então, tudo isso vai influenciar o ponto de partida da educação popular dentro da saúde. Então, o processo de construção de qualquer coisa pela saúde nos espaços que eu falei anteriormente, ele necessariamente deve levar em conta como é que está essa realidade, o que é que está palpitando naquela realidade, o que é que está pulsando, quais são os principais problemas que estão inquietando as pessoas e a população. Quando você está interagindo mesmo com uma pessoa só, o que é que está pulsando para aquela pessoa? Que problemas é que estão emergindo de forma mais urgente e pulsante para elas? Esse é o nosso ponto de partida. E aí, como numa tecelagem, como numa oficina, a educação popular ela vai ter para a gente uma matéria-prima. E a matéria-prima é o saber de experiência feito. Então, o ponto de partida é a realidade e as suas determinações, mas a matéria-prima com a qual a gente vai construir os caminhos e as ações, ela é o saber da experiência feita, a cultura popular, o saber popular. Então, as pessoas, pessoal, elas têm saberes que são centrais para a construção do processo de cuidado em saúde. Então, eu sempre falo assim, por exemplo, saber o que é conviver com hipertensão e com diabetes, você pode fazer muitos pós-doutorados na área aí da endocrinologia ou em outras áreas que vão tratar com hipertensão e diabetes. Mas tem um saber, que é o saber de quem convive com isso, ainda mais se conviver com isso numa situação de exclusão social, que nós, como cientistas, não vamos ter acesso. Então, a gente precisa construir com essas pessoas para poder entender que os caminhos de superação para que as pessoas construam uma vida com qualidade, convivendo com a hipertensão e diabetes, sejam caminhos adequados à realidade daquela pessoa. E, para isso, a gente precisa ter essa matéria-prima do saber que a experiência daquela pessoa tem. Estão entendendo? Então, é por esse caminho que a gente pensa em caminhar pela educação popular. Outra coisa importante que vocês trouxeram, o terceiro elemento que eu trago aí, é que não há hierarquia entre saberes. Científico e popular são saberes da vida, que constitui dialeticamente a base para a construção do conhecimento útil para a promoção da vida com plenitude, dignidade, autonomia e emancipação. Então, quando a gente fala aí de dialético, a gente está querendo dizer o quê? A gente está querendo dizer que o saber científico e o saber popular, esse saber de experiência feito, eles vão dialogar para que juntos e juntas, com elementos de um e elementos de outros, um mudando o outro, entendeu? Um provocando o outro, possa construir um conhecimento que seja útil para a vida daquelas pessoas. Porque se, por exemplo, você impor a uma pessoa com hipertensão e com diabetes, ou uma pessoa que está em outra situação, por mais que do ponto de vista científico tenha uma certa atitude e procedimento que aquela pessoa precise fazer, muitas vezes, se você impor, essa pessoa vai sair do consultório, vai rasgar a receita ou vai dizer que você vá para aquele canto, que ela não vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes você não combinou com as pessoas isso, você não negociou no bom sentido, no melhor sentido que a palavra tem. Eu me lembro muito, por exemplo, da implantação do acolhimento aqui em João Pessoa, nas unidades de saúde da família, que no concreto vivido, pelo menos da unidade de saúde da família, onde eu trabalhava como extensão, junto com a universidade, lá no Cristo Vila Saúde, não houve um diálogo com a população para explicar a proposta do acolhimento. Aí, quando a proposta chegou, a população foi contra, porque a população entendia a lógica de ficha. Ficha, quem chega primeiro, quem madruga na unidade, pega primeiro a ficha e a lei é essa, a regra é essa. Mas esse tal de acolhimento, como eles falavam, eles não entendiam como funcionava. Não entendia como era classificado o risco, não entendia a escuta, como é que fazia a triagem, etc. e tal.
Então, as pessoas foram sistematicamente contra o próprio usuário. Depois da gente fazer uma série de reuniões com a comunidade, foi que foi tendo a compreensão, e inclusive a comunidade até um certo ponto chegou a construir junto com a equipe qual era a melhor forma de fazer o acolhimento. Mas no primeiro momento teve muita resistência, porque não houve um diálogo, uma construção coletiva, né? O caminho dessa construção é o diálogo, é o quarto elemento que a gente traz aí que vocês trouxeram, para o qual saber ouvir é importante, né? Então, para você dialogar, primeiro você deve realmente ter uma postura de buscar exercitar o saber ouvir, e nesse sentido é importante ressaltar que no texto Paulo Freire traz muito do saber ouvir, do saber escutar, mas esse é um saber que exige, pessoal, é como a arte. E como a obra de qualquer artista, esse saber ele tem que ser exercitado, lapidado. Dificilmente um artista vai produzir uma obra numa tacada só, né? Geralmente o artista vai fazer, vai olhar, vai retocar, vai rasgar e vai fazer a obra novamente, vai testar, vai tirar um lado, tirar outro. Então, o ouvir é um processo, é um exercício permanente. E ele tem como um pressuposto importante a nossa humildade e nossa consciência de inacabamento. Por que isso? Paulo Freire traz muito essa ideia da consciência de inacabamento. Que danada é isso? É a consciência de que nós somos uma obra inacabada, inconclusa. Nós vamos ter sempre algo que aprender, entendeu? Inclusive com as pessoas mais humildes do ponto de vista popular. Nós teremos sempre algo a acrescentar na nossa vida. E Paulo Freire deu exemplos lá concretos, né, de como uma pessoa pode ser o maior cientista do mundo, mas vai sempre ter algo que ele não vai saber. Assim como a pessoa do campo popular vai saber de muita coisa, mas também vai ter muita coisa que não vai saber. Então, é no encontro entre essas incompletudes, esses inacabamentos, que a gente vai exercitando a nossa postura humilde, aprender e vai poder ser mais. Aí, por isso que eu digo aí, a permanente discência, ou seja, a nossa capacidade permanente de ser estudante, de ser aprendente. 5. O caminho dialógico é mediatizado pelo trabalho. Então, pelo trabalho no sentido do quê? Da participação, da ação criadora diante do real. Assim, a educação popular é uma forma de possibilitar às pessoas o desvelamento de uma leitura crítica do mundo e de mobilizá-las para essa construção. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um processo de educação popular, seja num serviço de saúde, seja numa comunidade, em um determinado território, esse processo ele vai ter sentido a partir do momento em que a gente vai construir com as pessoas processos concretos de atividades, de experiências, de projetos, de trabalho, estão entendendo? Para superar aqueles primeiros problemas lá que foram um ponto de partida, certo? Da nossa ação. Então, a educação popular exige participação, exige trabalho, exige arregaçar as mangas, entendeu? Então, isso tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. A educação popular ela ganha sentido para superar problemas, superar contradições. E essa superação só vai poder ser alcançada, né, na medida em que, efetivamente, as pessoas possam se debruçar sobre ela, se dedicar, se empenhar para construir essa superação. Sexto elemento diz que a educação popular ela cria processos de impaciência, aí dialogando diretamente também com o que vocês falaram, de inquietação, de inconformismo, na perspectiva da garantia de direitos. Então, a educação popular ela é um processo que busca isso mesmo que vocês falaram, busca formar o que um sociólogo Boaventura de Souza Santos chamou de subjetividades inconformistas. Então, as pessoas que não naturalizem os processos de exclusão. Não achem normal. Não achem normal qualquer tipo de processo de exclusão, de injustiça social, de rompimento com ritos democráticos e coisas nesse sentido. Então, ela tem um elemento bastante impaciente, mas ela também tem um elemento paciente, porque ela vai dizer o quê? Que não é a força, não é com violência que você vai romper com esses processos de inquietação e de inconformismo. Vai ser pelo diálogo, pela formação, pela educação.
Nesse sentido, a educação popular ensina a construir propostas que deem conta dessas inquietações e que promovam os direitos. Daí Paulo Freire dizia, é importante ser pacientemente impaciente e impacientemente paciente. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio aí entre essas dimensões. Um sétimo elemento é que cada pessoa seja protagonista do seu processo educativo, de cuidado relacional. Um sujeito ativo, crítico, criativo, propositivo e vários adjetivos que a gente possa trazer aí. Por exemplo, no campo da saúde, nós, como profissionais, sempre vamos ter um papel importante, mas a gente quer que as pessoas tenham autonomia, que as pessoas protagonizem os processos de cuidado em saúde também. Não no sentido de tomar o lugar do profissional, mas no sentido da pessoa ter consciência da sua saúde, do seu entorno, de como ela vai construir uma qualidade de vida e que não fique dependendo sempre, toda hora, do que o profissional vai dizer, certo? Mas que ela tenha um profissional como um parceiro e uma parceira para construir esse processo. O oitavo elemento é constituir um fazer com. Vocês falaram muito bem isso. E não fazer para ninguém, nem apesar de ninguém, nem por ninguém, certo? Porque tem muitos grupos que vão dizer assim, eu vou fazer para a comunidade, eu sou muito bonzinho. Aí você está indo para a linha do assistencialismo. Eu vou fazer apesar da comunidade. Então, a comunidade achando A, B, C ou D, não importa, eu vou fazer porque eu já fiz minha leitura de como resolver aquele determinado problema, certo? E aí eu vou fazer o que eu quero fazer e a comunidade que se vire. Apesar dela, eu vou fazer porque eu sei os caminhos. Eu sou muito legal, muito inteligente, bacana e eu sei. Então, a comunidade que se explode e que agradeça o que eu vou fazer. E um Chega, chegou um lembrete aqui. Outra coisa importante é fazer pela comunidade. Aí eu sou o super-homem, a mulher maravilha. Eu vou resolver os problemas pelas pessoas, porque eu sou muito bondoso, muito solidário. Então eu vou resolver por elas, vou me dedicar. Nada disso. Nós estamos falando aqui de um processo que é feito com. E se é feito com, eu vou ter uma responsabilidade, eu vou ter um papel, mas a pessoa lá também vai ter que ter um papel, também vai ter que ter um protagonismo, uma responsabilidade. Nono elemento, uma relação dialética entre teoria e prática, que aí vocês falaram muito bem que é a praxis. Então, a educação popular, percebam que eu falei lá de trabalho, ela tem esses princípios vários que eu estou falando aqui, esses pressupostos, mas não se restringe a eles, porém, ela vai convidar a gente a fazer, praticar, trabalhar, mas pensar e avaliar permanentemente o que a gente está fazendo, praticando, trabalhando. Então, a educação popular vai recomendar que a gente, fazer aprendendo e um aprender fazendo. Então, enquanto eu faço, eu aprendo com o meu fazer, incluindo os acertos, os erros, as dúvidas, as perguntas, os problemas que surgiram no fazer. E eu aprendo fazendo. Então, à medida que eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Um fazer que pensa e um pensar que faz. A prática produz conhecimento e o conhecimento produz novas práticas. Então, eu tenho cuidado, pessoal, pela educação popular, prestem bem atenção, de não ficar nem num teoricismo, entendeu? De dizer assim, olha, eu sou uma pessoa muito humanizadora, muito emancipadora, defendo a autonomia das pessoas, blá, 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 blá. Eu não movo uma palha para botar isso em prática. Eu fico aqui só defendendo, levantando bandeira, etc. Ou então não posso ficar no ativismo, fazendo várias coisas, mas não avaliando, não pensando, não refletindo, não dialogando com outras experiências. Não, naquele outro serviço de saúde que fica próximo aqui do nosso território, eles estão fazendo uma experiência interessante com gestante. Legal, vamos conhecer, vamos trocar experiência, vamos ver o que é que a gente aprende com a experiência de lá para somar na experiência daqui. Estão entendendo? Então, a gente tem que ter essa capacidade, né? A avaliação da educação popular é um processo permanente e que gera aprendizado a partir dos acertos e dos erros. E, finalmente, um décimo elemento que vocês trouxeram aí é o processo educativo que não é neutro. Ele tem uma intencionalidade. Então, a gente quer algo com a educação popular. Nós não estamos a passeio quando pensamos em educação popular.
Nós queremos uma intencionalidade emancipadora. Então, cada ato, cada procedimento de cada projeto, experiência, iniciativa, serviço de saúde que a gente constrói com o olhar da educação popular, ele se presta a promover permanentemente a emancipação das pessoas. E aí a gente inclui a possibilidade para que a gente possa ter contextos, serviços, políticas públicas, espaços mais permeados pela cidadania, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que dizer pela civilização, pela democracia, né? Enfim, pela humanização de todas as pessoas. E para fechar, aqui eu só vou ler, não vou me alongar muito, algumas questões que eu pude pescar a partir do que vocês foram dialogando, tá? Depois vocês podem até acrescentar mais algumas questões aí. Então, questões e demandas para nosso aprofundamento e aprendizagem. Como promover a autonomia do outro e da outra? Como ouvir o outro ou a outra? Como fazer com que esse outro seja protagonista do seu próprio conhecimento? Como é que se promove a democracia no cotidiano dos serviços de saúde? Como possibilitar que a formação dos profissionais de saúde, por exemplo, contemple a dimensão da educação popular para que apliquem essa abordagem na sua atuação no serviço? Como dialogar com quem não quer dialogar? Isso aí eu não estou falando do que vocês falaram dos antagonistas, não. Eu estou falando assim, eu estou cuidando de uma pessoa e a pessoa não quer ser cuidada. E aí? Entendeu? Então, como é que a gente vai construir o diálogo com quem não quer dialogar? Aí, na sétima, vem. É possível dialogar com antagonistas a um projeto crítico, humanizador e civilizatório? Isso está espalhado em toda a sociedade, viu? O projeto anticivilizatório e que rompe com a democracia está, olhe, arraigado em todo lugar. Ontem eu fiquei indignado com algumas coisas que aconteceram na sociedade, para não dizer muita coisa. Com rompimentos de tradições democráticas históricas, entendeu? Aqui na UFPB. Então, como é que a gente faz esse diálogo? É possível dialogar nesse sentido? Até que ponto o respeito ao saber anterior das pessoas pode dificultar o desmonte da visão mágica dessas pessoas? Então, a gente deve respeitar o saber popular, o saber de experiência feita, eu falei isso lá, né? Ele é a matéria-prima. Mas a gente também não tem que, às vezes, desconstruir esse saber, né? Como é que faz isso, né? Nono elemento. É somente a população que tem visão mágica e ingênua? Ou nós também temos essa visão ingênua? Entendeu? Então, a gente também não tem que desmontar algumas visões mágicas e ingênuas, mesmo com a ciência. E aí a décima e última pergunta para eu fechar minha fala. O diálogo pode incluir também a crítica e a contestação do saber científico? Não sei resposta a nenhuma dessas perguntas, mas foram perguntas que eu captei do que vocês trouxeram. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Já são 5 horas, né? Eu não sei como é que a gente encaminha, assim, se a gente... uma possibilidade que eu pensei, quero ver o que é que Dilma, Renan e Celani acham, era da gente propor que o nosso portfólio essa semana fosse o pessoal escolher uma dessas perguntas. Se alguém quiser ainda agora incluir alguma pergunta, a gente inclui, mas escolher uma dessas perguntas e fazer um pouco uma problematização. E na próxima aula a gente, no grupão mesmo, aprofundava, né? E aí, o que é que vocês acham? A próxima aula depois do debate. Oi? Depois do debate, né? A outra aula ainda. A semana que vem já é o debate, né? Tinha esquecido. Mas a gente na outra ainda vai retomar a educação popular. Então pode ser. É interessante dar continuidade a isso. Eu fiz de propósito assim, para levar, mas olha, essa apresentação eu fiz agora, viu? A partir do que vocês foram dizendo.
Então, o que é que vocês acham? Dilma, Renan, a gente pode combinar isso do portfólio ser essas perguntas? O pessoal escolhe entre elas. Por mim, sim, Pedro. Eu acho a ideia ótima de seguir como aprofundamento. Agora, eu não sei se a gente conseguiria sintetizar mais as questões, tá entendendo? Porque Uhum. tem muitas questões que eu acho que pode, sabe, juntar uma com outra. Para não ficar tanto assim pulverizado. 10 questões. A gente poderia elencar 5 ou 4 questões a partir dessas que tu pontuou. Certo. Pode ser. A gente combina entre nós, então, daqui até amanhã, no máximo, a gente fecha e aí a gente manda no grupo. Pode ser? E aí podia seguir aquela dica do que foi feito da outra vez, talvez dividir o pessoal por exemplo, se forem 4 questões, dividir em 4 grupos, e aí cada Pronto. grupo fica com uma questão, não sei. O que é que vocês acham? Mas eles estão caladinhos. Mas essa escrita seria para eles mandar agora para sexta-feira ou só depois do debate? Não, seria para essa sexta, né? Sexta? Para essa sexta não, é sábado de manhã, né? Pode parar, Matias, a gravação. Obrigado aí. Então a gente faz isso. Então, Renan e Celani, eu vou